Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Aí no fundo, quem está vendo no YouTube, eu decidi colocar todas as pinturas que eu fiz relacionadas ao universo da Marvel, aí num time-lapse menor, e ficou, sei lá, eu achei legal porque tem um ano aí de evolução minha, né, em pintura, e ainda é interessante de ver, né, quem gosta, sei lá. Eu achei interessante. Se você está ouvindo no podcast, você obviamente não está vendo a pintura, mas se você puder qualquer hora dar uma passada no YouTube e se inscrever no canal, dá uma força aí pra gente. Então vamos falar de Vingadores, Guerra Infinita. Antes de mais nada, eu vou falar um pouco sobre o filme assim, em linhas gerais. E na hora que eu for começar a falar de spoiler mesmo, eu aviso. Daí quem quiser parar, pode parar. Bom, o que eu posso falar é o seguinte. Do Vingadores, do Guerra Infinita. Puta, eu nem sei o que falar. O filme foi muito melhor do que o filme que eu sonhava ver 25 anos atrás, mas que eu sempre tive a plena convicção que eu nunca ia ver. Não dá pra dizer assim que Vingadores Guerra Infinita é aquele sonho realizado de fã, porque eu nunca ia imaginar que uma engrenagem tão complexa como essa indústria do cinema, né, ia ter a capacidade de produzir um projeto multibilionário muito bem articulado, com 18 filmes, uma série de TV e que se desenrolou por 10 anos. É assim, é o seriado mais caro da história, se você pensar que essas histórias estão todas interligadas num caminho só, né? E com certeza é o seriado mais lucrativo da história, né? Porque além das bilheterias astronômicas de todos os filmes, tem tudo que se vendeu relacionado aos personagens desde então, né? E mais do que isso, é um projeto que mostrou que mesmo os personagens de terceira linha da Marvel, eles viram grandes filmes. Que é o exemplo do Guardiões da Galáxia, que assim, nunca foram personagens relevantes dentro do universo Marvel. E tem a cereja do bolo, que é o vilão seu Thanos, que é um personagem muito icônico do Jim Starlin, faz parte do imaginário de qualquer fã da Marvel, desde a criação dele, principalmente nas grandes sagas que teve. E quando o Thanos aparece no final dos Primeiros Vingadores, no final de um filme que já tinha, assim, superado qualquer expectativa, foi uma coisa delirante, sabe? Foi, assim... Era certeza de que você estava vendo um negócio realmente impossível. Sendo que Vingadores já era uma coisa que você achava impossível, o primeiro filme. Mas vamos falar desse filme em si. Primeiro, eu acho que o filme ele comportou bem todos os personagens, e são muitos personagens. O Tony Stark ele teve ali o protagonismo que deveria ter por ser o personagem que começou tudo, né? O Star-Lord teve um destaque grande também, mas por conta do filme se passar no espaço, e a equipe dele está muito relacionada ao Thanos, por causa da Gamora e do Drax. O ritmo do filme é, assim, sensacional. Começa já em uma alta bem forte ali e vai prender a atenção até o final. É um filme longo, mas que você não percebe. O visual, como sempre, é incrível, espetacular. Tem aquelas cenas super próximas, assim, com um personagem num primeiro plano, aparecendo só parte dele, deixando ele muito gigante, o Thanos, assim, umas cenas que ele fica muito, muito... O jogo de câmera com o Thanos, pra mostrar o quanto ele é grande, é muito legal. E também tem aquelas cenas distantes, cenas amplas, que são umas coisas bem de quadrinhos, assim, ângulos muito de quadrinhos, é bem interessante. Quem tiver a oportunidade de ver no IMAX, é caro pra caralho, mas assim, puta, visualmente é espetacular. Eu vi umas pessoas, eu vi por cima, tá? Eu não li nenhuma resenha porque eu não ia ler antes de ver o filme, não queria estragar nada, mas... Eu vi umas pessoas reclamando que o Capitão América não tem um protagonismo maior, mas assim, isso é bobagem, tá? Todos os momentos que o Capitão América aparece no filme são épicos, e esse não era o filme pra ele protagonizar. Essa primeira parte do filme, os Vingadores estão... é pós-guerra civil, né? Os Vingadores estão desarticulados, e a Terra ela é só um dos campos de batalha do filme. Então, assim,
é óbvio que não dá pra você ter meia hora do filme pra cada personagem. Mas dentro do que cabe pro personagem nessa história, o Capitão tá excelente, assim como o Pantera Negra. E o segundo ponto é que, assim, o protagonista da história, na verdade, é o Thanos. E os caras trabalharam o Thanos como... Puta, de uma forma muito melhor do que ele já tinha sido trabalhado nos quadrinhos. Nos quadrinhos, o Thanos ele tem uma motivação meio frouxa, assim, sabe? Ele é apaixonado pela morte, literalmente, pela entidade morte. E para cortejar ela, ele decide matar metade de todos os seres vivos. No filme, o plano é exatamente o mesmo, exterminar aleatoriamente metade de todos os seres vivos. O que difere é a motivação dele e a construção dessa motivação. Mesmo o epiteto do Thanos, que ele é Thanos, o Titã Louco, faz muito mais sentido no filme. A participação do Homem-Aranha no filme é impecável, assim, divertida demais. E o Thor, apesar de estar um pouquinho mais cômico do que deveria, como ele já estava no Ragnarok, né? Ele tem os momentos mais épicos do filme. É sensacional todos os momentos do Thor. Inclusive, tem um momento ali que a sala onde eu tava, a plateia até aplaudiu no momento que ele volta. E cabe um destaque também para toda a equipe do Guardiões da Galáxia. Todas as piadas deles ficaram melhores com a interação com os vários outros personagens. Principalmente o Rocket cresceu como personagem interagindo com vários outros. E, bom, agora eu vou entrar nos spoilers em si. Então, se você não viu o filme ainda, eu aconselho a parar aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe, essas coisas aí. Tem a versão podcast, se você não sabe. Dá pra ver lá no site, diletanteprofissional.com.br. E é isso. Então, vamos voltar a falar. Na real, assim, se eu fosse apontar um problema no filme, é que o filme ele carece, vamos assim dizer, de grandes surpresas de impacto. Eu mesmo não saberia dizer ali o que eu falaria pra você. Nossa, olha, eu vou te falar um spoiler. Não tem. Não tem uma grande surpresa. O filme, pelo menos pra mim, ele aconteceu exatamente como eu achava que ia acontecer. E foi muito legal por isso. E não tem aquelas surpresas chocantes. Mesmo a cena extra, que voltou inclusive para as origens da cena extra lá do primeiro filme da Homem de Ferro, que é com a aparição do Nick Fury, nem essa cena extra tem um impacto tão grande. Tá, mostra ali no final o símbolo da Capitã Marvel, ok. Mas só isso, sabe? Não mostra nada demais. Uma das coisas sensacionais do filme é que, assim, ele já começa em alta. Começa ali com o Thanos destruindo aquela nave que os Asgardianos estavam no final do Ragnarok e arrebentando o Hulk de uma forma que, dali pro final do filme, o Banner ele tenta se transformar no Hulk, mas a criatura não volta. Porque a criatura ficou com muito medo depois de ter perdido a primeira luta que ela perde na vida, né? Que o Hulk perde. Então, assim, o Hulk, ele é um covardão enorme, impressionante. Ele é um forte covardão. Tomou uma porrada e desaparece. E, assim, dali pra frente, depois dessa cena que já começa com muito impacto, pra mim, a surpresa foi a participação do Peter Dinklage, que é aquele anão do Game of Thrones. Mas foi uma surpresa pra mim porque eu não tinha lido nada que ele tava no filme. Então, a hora que ele apareceu lá, como um daqueles anões gigantes da mitologia, que são os que forjam as armas dos Asgardianos. E foi uma participação bem legal. Eu achei bacana a ponta que ele faz no filme. Uma outra ponta legal, essa daí é bem pontinha mesmo, é o Caveira Vermelha, que mostra o que aconteceu com ele depois dele desaparecer no Cubo Infinito, lá no primeiro filme do Capitão América. E o ponto que o filme acabou, assim, o jeito que essa primeira parte dos Vingadores acabou, apesar de ser bem exatamente o que eu pensava, né, que ia acabar com o Thanos vencendo,
funcionou melhor, porque eu não sabia exatamente como eles iam fazer para acabar o filme de um jeito que ele funcionasse para daqui até o próximo filme você poder ter outros no meio. Que o próximo filme agora vai ser lá em 2019 e antes dele vai ter um Homem-Formiga e a Capitã Marvel. A Capitã Marvel, pela cena extra, a gente já vê que ela vai ser meio que um entreato do que aconteceu nesse filme com o outro. O Homem-Formiga, ele tá aparentemente meio isolado na história. Eu não sei como eles vão interligar os filmes, mas tudo bem, que o Homem-Formiga do grupo todo, assim, ele foi o personagem mais irrelevante desse projeto até agora. Então, o jeito que terminou o filme, com o Thanos venceu, sumiu metade da humanidade, que é uma coisa que acontece nos quadrinhos mesmo, na metade do arco da série. E é isso, agora é vida que segue, assim. As pessoas ficam contentas, falam, não tem nada pra fazer. E provavelmente vai ter um grupo ali formado pelo Capitão América que vai iniciar uma resistência pra tentar caçar o Thanos a partir de agora. E de novo, eu gostei demais da profundidade que deram pro Thanos. Ele tá muito, muito longe de ser um vilão. Sabe, ele conta ali a destruição de Titã, né, o planeta natal dele, que foi por causa da superpopulação, uma coisa que ele tinha previsto e tinha alertado, mas ninguém deixou ele salvar Titã. E depois dessa destruição, o Thanos ele decide se empenhar nesse plano de salvar o universo da superpopulação. E a solução dele era matar aleatoriamente metade de todo mundo. Sem pensar em raça, sem pensar em classe social, ele ia matar metade e a superpopulação ia acabar. E para isso ele precisa das Joias do Infinito, que vão dar ali o poder para ele de um deus, e ele poderia realizar esse plano com estalar de dedos. No final, para conseguir tudo que ele quer, ele precisa abrir mão de tudo que ele tem. Até da única pessoa que ele amou na vida. Então é um vilão genial, assim. E se você for ver, tem uma outra questão interessante, que o Thanos, ele não é aquele vilão evangelizador, sabe? Aquele vilão que quer convencer todo mundo que ele tá certo. Ele não quer que ninguém entenda o que ele tá fazendo, ele não quer ser adorado, ele não quer ser temido, ele não quer nada disso. Ele só quer salvar o universo do jeito dele. E dentro desse contexto, os vilões do filme são os Vingadores. Porque os Vingadores, eles lutam pra ninguém morrer. Aliás, eles perdem a luta final justamente por agir totalmente ao contrário do que o Thanos. Justamente por se recusarem a matar o Visão. Então, os Vingadores, se você for ver bem, se analisar uma certa ótica, eles são postos como uns personagens egoístas e egocêntricos. E o Thanos é o cara que abre mão de tudo pra salvar o universo. Assim, pro próximo filme, o que eu acho que vai ter é assim, a história vai se passar alguns anos depois. Provavelmente não, vai. O que eu gostaria que começasse com uma cena clássica que tem nos quadrinhos, que é o Thanos sentado numa casinha da fazenda, assim, um puta milharal enorme, e o uniforme dele vestindo um espantalho, né? E daí, a partir disso, os heróis que sobreviveram, com certeza liderados pelo Capitão América de um lado e o Homem de Ferro do outro, vão tentar pegar a manopla e desfazer o que o Thanos fez. E provavelmente vai seguir como foi nos quadrinhos. A Gamora, ela vai fazer a função do Adam Warlock, que não apareceu, né, no filme, com certeza não vai aparecer pelo jeito. Porque a Gamora, ela deve estar presa dentro da Joia da Alma, e ela vai sair de lá e vai levar pro final dos quadrinhos, que é transformar o Thanos numa pedra. E o Thanos, ele só vai perder igual nos quadrinhos, porque no fundo ele vai se deixar derrotar por ela. E eu acho que um arco legal que pode vir depois dessa fase dos Vingadores, para começar o novo universo Marvel que eles vão fazer prosseguindo depois disso, é o Despertar dos Deuses, que é um arco que o Thor sai em busca dos Asgardianos que renascem entre os humanos.
Essa é uma opção que eu vejo pra seguir. Eu tava pensando em que opções teria para os Vingadores daqui pra frente. E eu acho que o único vilão significativo dos Vingadores que pode entrar pro próximo arco seria o Kang, que é um vilão, um mestre do tempo, assim, um vilão que altera o tempo. Mas sei lá, aí é só esperar pra ver o que acontece. Pra quem gosta de referência, a cena que o Hulk é arremessado pelo universo e cai na casa do Doutor Estranho pra avisar que o Thanos tá vindo é uma cena dos quadrinhos. É uma cena que acontece na saga do Thanos. Só que nos quadrinhos o personagem que faz essa viagem é o surfista. E, enfim, assim, Vingadores não é o melhor filme da história do cinema. Vingadores é um mero filme de ação pra crianças de todas as idades. É um blockbuster que só quer ganhar dinheiro, mas, sabe, foda-se. Vingadores é o filme que eu vou lembrar pra sempre, porque é aquele filme impossível que eu consegui ver. É o santo grau dos fãs dos quadrinhos de super-herói. Tá isso. Obrigado aí por ouvir até agora. Deixa aí seu comentário. Se você tá no YouTube, deixa um comentário aí no YouTube. Se você estiver no podcast, vai lá no Diletante Profissional e deixa seu comentário no post. E valeu. Obrigado por ouvir.